Obrigada, professora Graça. Dentro da perspectiva de desenvolvimento regional, dentro da perspectiva de capitalismo, mercado de trabalho, agora vamos ouvir a doutora Cláudia Monteiro Fernandes falar sobre perspectivas sociodemográficas, padrões de redistribuição da população das regiões metropolitanas do Nordeste, com ênfase na situação da Bahia. A professora Cláudia trabalha no programa de pós-graduação em Políticas Sociais e Cidadanias da UFSAL, é doutora e mestra em Sociologia, especialista em Economia Política e bacharel em Ciências Econômicas pela UFBA. É também professora licenciada em Sociologia. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, tem uma apresentaçãozinha. Eu quero agradecer a Patrícia, né, pelo convite, a Francisco também, ao Acácio, e também o meu depoimento sobre como foi bom estar aqui hoje, desde ontem, né? Eu vim justamente para encontrar as pessoas. Estava até chateando a organização de tanto abraço e conversa que a gente estava tendo paralela ali no fundão. Então, é muito bom ver vocês, né, os colegas da CEI e da CEPLAN, estou vendo aqui vários, que eu trabalhei aqui, tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos no Estado, né, em diversas secretarias, diversas posições. Estou muito feliz. Parabenizar a todos os servidores da CEI, especialmente as mulheres, né? E também estou muito feliz em participar dessa mesa tão feminina, é a mesa mais feminina do evento, tá? Gabriela nos dê licença. E é uma honra para mim também fazer parte dessa mesa tão feminina. E um desafio falar depois da Ednice, da Graça, do Zé Sérgio e da Sandra, que veio logo depois de mim, né? Eu me considero uma privilegiada de estar aqui. E um abraço a todos os colegas, que eu considero sempre colegas, que eu estou vendo aqui vários, da CEI e da CEPLAN e de outras secretarias que eu encontrei por aqui. Bom, o desafio é falar sobre sociodemografia, né? Só uma observação, a Graça lembrou aqui de como ela foi acolhida na CEI. Eu também fui acolhida na CEI, e meu primeiro trabalho foi nesse convênio da CEI, com a pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE. E lá na minha CLT, na minha carteira de trabalho, está escrito estatística. Os estatísticos me perdoem, mas meu primeiro trabalho de carteira assinada, depois de bancária, foi como estatística da pesquisa de emprego e desemprego, sem nunca ter estudado na faculdade de estatística. Eu sou economista e socióloga, mas está lá registrado, tem provas disso, né? Então, a gente sempre trabalhei, tive o privilégio de trabalhar com esses indicadores, com a produção de conhecimento que a gente fez aqui, de produção de pesquisa primária, que a gente tem orgulho de produzir aqui na Bahia e ser referência no Nordeste e no Brasil. E sobre sociodemografia, antes de eu começar a falar o que eu preparei para apresentar para vocês, eu estava olhando a exposição lá fora, né, da produção que a gente tem acumulada na CEI, e é bem legal ver que a gente tem, por exemplo, eu participei, junto com alguns de vocês aqui, Patrícia inclusive, né, de uma análise de migração e dinâmica demográfica do estado da Bahia, quando saiu o censo de 2010. A gente está agora com o censo de 2022. Chegou o momento da gente refazer esse mega trabalho, hein, Patrícia? Lembra? Muitas horas de tortura, de debate, para a gente saber como é que a gente sistematiza aquele calhamaço de informação sobre demografia. Então, eu vou falar, já que a gente já teve uma fala brilhante aí das apresentações anteriores, eu vou me concentrar nessa perspectiva demográfica, tá? Porque eu faço esse exercício de trabalhar com a demografia. Eu sou seguidora da professora Guaraci Adeodato, quem conheceu-a, né? Eu tenho orgulho de ter trabalhado com ela, estudado com ela. E eu sempre, apesar de não ser demógrafa nem estatística, trabalho com essas informações demográficas há bastante tempo. Então, eu trouxe isso para a gente pensar um pouquinho, para além do mercado de trabalho, do processo de desenvolvimento industrial, das questões ambientais e da saúde, eu trouxe um ponto de contribuição para o debate aqui sobre a demografia, tá? Pode passar, sou eu que passo. Eu sou a chata das pessoas, né? Eu trabalhava na CEPLAN, o pessoal, vamos fazer o ZE, né? Vamos fazer o projeto tal, gente, cadê as pessoas, né? Quem trabalhou comigo sabe, cadê as pessoas? Planejamento social, onde estão as pessoas? Vocês esqueceram das pessoas em alguns projetos, em algumas projeções, em algumas estatísticas. Então, é um desafio a gente trazer as pessoas para a nossa análise quando a gente está pensando em planejamento.
Até porque pensar o planejamento, ele geralmente é feito de uma maneira muito técnica, se aprofundando em algumas temáticas, e a interdisciplinaridade, a intersetorialidade é um desafio até hoje, né? Temos até hoje. Então, pensar as pessoas, planejar o desenvolvimento é uma perspectiva que a gente pode fazer na sociologia, no mundo do trabalho, na saúde, na educação e na demografia. Tá? Então, vou falar um pouquinho aqui da questão de como anda a dinâmica demográfica da Bahia, do Brasil, e como a gente está se organizando nesse território a partir de alguns dados mais recentes do censo que saiu em 2022. Tá? A dinâmica populacional ela tem que estar sempre na perspectiva, interpassando todo o nosso pensamento, porque todos os projetos econômicos, sociais, políticos, de planejamento que a gente tem, qualquer perspectiva, a gente está pensando nas pessoas, né? O impacto no mercado de trabalho é as pessoas. Como as densidades demográficas e populacionais estão, como está o comportamento da população no Brasil, na Bahia, no Nordeste, isso influencia diretamente em como a gente vai precisar pensar as políticas sociais e as políticas econômicas no futuro, no presente e no futuro. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar o presente, o passado e quais as tendências que a gente tem para projetar. Já falamos aqui de projetar o futuro para 2050, Esse projetar o futuro não se dá apenas nos investimentos econômicos, no lado material da vida. A gente tem que pensar também na dinâmica. E um susto que a gente levou recentemente foi quando saiu o censo, logo o primeiro resultado, é que a região metropolitana de Salvador, a capital Salvador, é uma das únicas do Brasil que tem perdido população. Vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Um dos trabalhos que eu tenho feito bastante tempo, já há mais de 10 anos, enquanto eu estava na SEI, logo depois que eu saí da SEI e da CEPLAN, eu já comecei a trabalhar com pesquisa acadêmica, e um dos observatórios que eu tenho atuado há muito tempo é o INCT, Observatório das Metrópoles. Esse Observatório das Metrópoles, ele traz um trabalho interdisciplinar e nacional. É uma rede nacional de pesquisadores. Eu, enquanto estava pesquisadora da UFBA, fazendo doutorado e o mestrado, eu atuei diretamente com o professor Inayá Carvalho nesse trabalho interdisciplinar. Então, nós temos aqui o que nós temos também na SEI, né? Economistas, sociólogos, estatísticos, muitos geógrafos, muitos planejadores regionais, e a gente produz sobre diversas temáticas relacionadas ao desenvolvimento, especialmente nas regiões metropolitanas. Por isso eu vou falar um pouquinho, agora eu estou na Católica, né? Eu era pesquisadora da UFBA, agora esse ano eu passei a ser pesquisadora e professora da Universidade Católica. É uma parceria entre a UFBA Católica e o Instituto Federal da Bahia. Temos pesquisadores dessas três instituições. Tem várias publicações sobre isso. O que é essa transição demográfica que a gente tanto ouve falar? A transição demográfica é um processo, rapidamente, né, que eu não vou me aprofundar disso, é um processo que a gente chama de amadurecimento, ou seja, de sair de uma dinâmica em que existe grandes famílias, muito nascimento, muitas crianças e muitos jovens, e poucos idosos num determinado território. Então, está relacionado a quem vive nesse território. Quando a gente tem uma população muito jovem, a gente tem uma perspectiva de que aquelas crianças e aqueles jovens logo entrarão no mercado de trabalho. Então, a gente tem um bônus aí, né, demográfico, entre aspas, que a gente tem muita gente com força para trabalhar, idade para trabalhar. Isso dinamiza o mercado de trabalho, dinamiza a indústria, dinamiza os serviços, dinamiza o território. Então, quando a gente planeja numa perspectiva que a gente tem uma população jovem, a gente tem uma forma de planejar. Quando a gente já tem uma população que não é mais tão jovem, a gente tem que pensar em outra maneira de planejar. Por que eu estou falando isso? Aqueles desenhos que estão ali, verdes e amarelos, né, são formatos de transição demográfica. Quando a gente tem uma população jovem, a gente tem uma pirâmide de população. Vou mostrar isso mais para frente rapidinho. À medida que a base da pirâmide são as crianças que nasceram 0 anos de idade, 0 a 1 ano. Né? Depois, o topo da pirâmide são as pessoas mais velhas. Quando a gente tem muitos jovens e poucos idosos, a gente tem uma pirâmide triangular. À medida que essa população vai envelhecendo, o formato dessa distribuição populacional ela vai mudando de pirâmide para um pote, né? Ou uma pirâmide invertida. Para ficar mais claro, eu fiz aqui a transição demográfica do Brasil. O censo demográfico de 2022, não sei se vocês estão vendo, mas tem atrás das barras mais escuras, tem umas barrinhas mais claras.
a barrinha mais clara é como era no censo 2010 a distribuição da nossa população. A gente tinha uma pirâmide com uma base um pouquinho mais larga, né? O laranjinha são as mulheres e o verde são os homens. A gente tinha ainda uma juventude ainda em idade de trabalhar, na faixa entre os 15 até os 20 e poucos anos, 40 anos, que a gente chama de idade de trabalhar, ou idade reprodutiva, né, para ter filhos também. E tínhamos uma população de pessoas idosas um pouco menor. O censo de 2022 demonstrou uma transição demográfica no sentido de um envelhecimento da nossa população, e que é algo que a gente não tem mencionado, pelo menos até agora, de ontem até hoje, não ouvi falar nas nossas mesas aqui, quando a gente fala de planejamento. Tá? Não é só uma questão de saúde, é como a gente vai planejar o desenvolvimento e a produção no sentido de mercado de trabalho, previdência social, transporte, uso do espaço territorial, vida nas cidades, qualidade de vida, bem viver, direito à cidade e outras coisas tantas, quando a gente tem essa transição demográfica em que eu estou andando muito bem aqui no trânsito de Salvador, mas uma pessoa de 90 anos, 75, 80 anos, ela já vai ter uma dificuldade, por exemplo, de se locomover. O transporte coletivo, quem é jovem, que pega o ônibus cheio, o metrô cheio, tem uma dinâmica. Uma pessoa idosa que tem que entrar rapidamente no metrô, senão a porta vai fechar e não vai conseguir entrar nesse metrô, é outra dinâmica para a gente pensar na cidade, né? Esse é do Brasil. Como a gente está falando de desenvolvimento regional, eu trouxe as pirâmides do Nordeste, já pegando lá da CEI, né? Aqui, a da direita ali é da CEI, a da esquerda é do IBGE. Então, essa pirâmide do Nordeste, olha como ela tem cara de pirâmide em 2010, né? Já tem a base bem mais larga e o topo bem estreito. Quando chega em 2022, o Nordeste já começa a aparecer um pote, né? Fechado, virado. Ou seja, a base da pirâmide, as crianças, a juventude, ela tem diminuído. Isso significa que a sociedade brasileira está tendo menos filhos, né? Quem hoje aqui tem 3, 4, 5, 6 filhos? Né? A gente tem 1, 2 e olha lá, né? Eu tenho 1 e olha lá mesmo, né? Então, a transição demográfica não é só na nossa prática cotidiana, ela se dá tanto nas cidades como fora delas. Tá? Aqui eu estou falando de Nordeste. No estado da Bahia, a gente tem essa pirâmide, né? Uma configuração em que a base em relação ao Nordeste, Nordeste, Brasil, Bahia. A base da Bahia em relação ao Nordeste é um pouquinho maior. Nós temos um território muito grande, em que ainda temos um território muito rural, né? Temos uma desigualdade muito grande. Gabriele mostrou, o território semiárido é muito grande. Então, a gente ainda tem uma transição demográfica que a dinâmica não é tão urbanizada quanto outros territórios do Nordeste, tá? Que tem um território físico menor que o estado da Bahia. Mas quando a gente chega na região metropolitana de Salvador, olha só como fica. Isso não é só Salvador, tá? A gente tem uma transição demográfica muito mais acelerada nos espaços urbanos. Todas as cidades, todas as metrópoles, todas as capitais têm uma transição demográfica mais rápida. Isso significa o quê? A gente tem uma juventude menos presente e cada vez mais pessoas mais velhas, mais presentes na nossa sociedade. Isso influencia diretamente em quem vai trabalhar, em quem vai pagar imposto, sendo trabalhador, né? Imposto de renda, imposto sobre o trabalho, previdência social, que o nosso sistema previdenciário, ele pressupõe que quem trabalha sustenta quem está aposentado. Então, cada vez menos, além da gente ter uma reforma trabalhista, como Graça falou, a gente também tem uma perspectiva de colapso, né, do sistema que já funciona nessa dependência intergeracional no nosso país. E eu trouxe também do censo do IBGE, o que eles chamam agora, que não tinha lá em 2010, o que eles chamam de concentração urbana. Essas concentrações urbanas, eles têm algumas características, e eles vão mostrar como essas concentrações urbanas estão além da relação urbano-rural que a gente tem analisado tradicionalmente, o que é urbano, o que é rural. Porque o conceito de urbano-rural tem muito a ver com a arrecadação de impostos, né? E como a gente consegue, a partir de ser uma cidade ou um núcleo regional urbano, captar recursos para aquele território, sendo urbano ou sendo rural. São diferentes as políticas públicas voltadas para esse território. Mas quando a gente fala de concentração urbana, a gente tem umas características de densificação da população em determinados territórios.
Falando do Brasil como todo, a gente sabe, né? Nossa colonização é no litoral, então na nossa faixa litorânea a gente tem as maiores concentrações urbanas, na região sudeste as maiores concentrações urbanas, e quando a gente chega aqui na Bahia, no território da Bahia, a gente tem aquilo que Gabriele demonstrou em termos econômicos, né, de como está estruturado o nosso território. O nosso litoral tem uma densificação populacional maior, enquanto o oeste tem um ponto ali, né, em que tem uma densidade, que é justamente o território do oeste, onde está a produção de soja e a grande migração do Rio Grande do Sul, que foi mencionada aqui. E temos o semiárido, em que essas cidades médias, elas estão espalhadas. Aqui a gente pode contar nos dedos, né? Patrícia, inclusive, fez um trabalho sobre cidades médias, com a professora Ednice, justamente tratando dessas cidades médias que têm essas concentrações urbanas. Mas a maior densificação de população é na orla, no litoral, né? Inclusive, ontem, no IBGE, a representante do IBGE falou que a maior parte da população brasileira está a 150 quilômetros do litoral, do mar, né? Então, isso se dá também aqui na Bahia, a gente também segue esse padrão. Chegando em Salvador, a gente fez um trabalho aqui, todos esses cartogramas, não posso chamar de mapas, senão a professora Ednice vai brigar comigo, cartogramas, né, são feitos para a gente trabalhar justamente indicadores sociais dentro da região metropolitana de Salvador. São 13 municípios, não é só Salvador, capital, 13 municípios formam uma região metropolitana, que tem politicamente uma definição de região metropolitana. Isso, consequentemente, atrai recursos para essa região, estruturas de governança, formas políticas de lidar, consorciamento de investimentos nesse território de região metropolitana. Mas a região metropolitana, além de ser o território mais denso populacionalmente do estado da Bahia, é também um território que se integra, isso aí é um exercício que a gente fez, com outros territórios densamente povoados próximos, não só os 13 municípios da região metropolitana, mas Feira de Santana, tem gente que trabalha em Feira, mora em Salvador, tem gente que mora em Salvador, trabalha em Feira, muito comum, né? Não estou falando nenhuma novidade, estou vendo algumas pessoas rindo assim, é isso mesmo. Recôncavo Baiano, né? Eu trabalhei durante um tempo na UFRB como professora lá, eu ia e voltava, né? Tinha dias que eu ia, saía de manhã, voltava à noite, tinha dias que eu dormia lá, mas tá ligado. Hoje em dia, Lauro de Freitas, Salvador, a gente chama de conurbação, ou seja, não tem diferença, a gente pega o mesmo engarrafamento, né, na paralela. Quem mora em Lauro de Freitas trabalha em Salvador e vice-versa. É muito difícil você escolher, eu quero morar em Lauro, trabalhar em Lauro. Difícil, né? Você tem que estar sempre vindo a Salvador, porque a dinâmica econômica da capital se concentra aqui, não houve uma desestruturação disso. Tá? E a ilha de Taparica, que é o eixo sul, né, que tem, Gabriele falou da ponte, desse projeto da ponte, que também tem uma perspectiva de crescimento, porque vai ser uma conexão entre Salvador, uma península, que tem uma alta densidade demográfica, uma das mais altas do Brasil, com o sul do Brasil, tá, a partir dessa ponte. E aí, aquele dado que eu falei lá no início, né, já meu tempo já não está tão... que eu falei no início sobre a mudança da dinâmica populacional em Salvador, que chamou a atenção do Brasil inteiro. Então, nós escrevemos aqui uma série de artigos no Brasil de Fato, todos os pesquisadores da rede, do INCT, Observatório da Metrópolis, e eu trabalhei justamente com essa discussão, por que a população de Salvador diminuiu. Primeiro exercício foi, para onde é que foram, né? A gente não tem como saber isso, não é o nosso trabalho de dinâmica sociodemográfica, porque a gente não tem dados de migração ainda publicados pelo Censo de 2022. Em breve, né? Esse em breve desde o ano passado, mas a gente está esperando. A gente consegue, pelo menos, ter uma perspectiva mais ou menos, né, de aproximação ali. Vocês estão vendo ali naquela barrinha de baixo, a parte azul escura é Salvador, tá? O vermelhinho é Camaçari, depois o rosa, Lauro de Freitas, depois vai para Simões Filho, Candeias e os outros municípios da região metropolitana, eu juntei tudo ali no azul clarinho. Tá? Vocês veem que todas aquelas barrinhas lá fora de Salvador, elas cresceram. Então aconteceu, inclusive quem mora em Salvador sabe, né? Muitos aqui talvez tenham vivido isso, muita gente saiu de Salvador na pandemia e foi morar na ilha, ou em Lauro, ou em Camaçari, né? Os privilegiados de São João, que beleza, que maravilha, né? Mas alguns também tiveram que sair de Candeias, de Simões Filho, por questões outras que não foi necessariamente a pandemia, mas como violência,
dificuldade de transporte, de locomoção, encarecimento do preço da terra, para você comprar uma casa, pagar um aluguel, e as dificuldades financeiras do processo pandêmico e das crises que a gente vem vivendo nos últimos anos. Essa dinâmica dentro da região metropolitana de Salvador já mostra que houve uma saída de Salvador para as outras cidades da região metropolitana. Mas, ainda assim, a barra da base é menor que a de cima, a anterior do censo de 2010. Isso significa, sim, que a região metropolitana de Salvador ela está diminuindo. Isso tem a ver também com o envelhecimento da população, além de todas as questões que eu acabei de falar. Por quê? Porque viver em Salvador hoje, sendo uma pessoa idosa, é um grande desafio. De transporte, locomoção, de sobrevivência, de acolhimento, de rede social e de solidariedade de vida no dia a dia para uma pessoa que é sozinha ou que, às vezes, sustenta a sua família. O mais velho aposentado sustenta o filho, sustenta o neto, etc. E aí, o diagnóstico que vem sendo publicado recorrentemente é que houve um crescimento da população idosa que expõe uma urgência de políticas para combater violações e desigualdades. Ali estão os dados de desafio sobre essa mudança etária. Vou passar mais rápido que o meu tempo já acabou. O índice de envelhecimento se dá justamente nas densidades mais elevadas, ou seja, na costa brasileira e no sudeste brasileiro, nas grandes cidades, aquela concentração urbana que eu falei antes. Então, é um problema urbano falar de envelhecimento também. Não estão envelhecendo só as pessoas que estão no rural ou fora das grandes cidades. É o contrário. O envelhecimento se dá dentro das grandes cidades. E na Bahia, em Salvador, a gente tem um destaque ainda, Tem diminuído a população de Salvador e a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de pessoas centenárias, aponta o IBGE. Já tem um dado censitário comprovando isso. Será que estamos preparados para esse processo de mudança demográfica? Eu vou pular, porque não dá tempo de falar sobre projeção demográfica, projeção, quem gosta da demografia. Não vou poder falar agora, mas a gente pode discutir. Esse é um estudo que saiu recentemente sobre a infraestrutura de atendimento institucional às pessoas idosas. Então, a concentração também se dá na região sudeste, alguns na região nordeste, e o território é muito desigual em relação a essa concentração. Então, eu concluo... Não, calma, tem aqui... sim. Existe uma política nacional de cuidados que foi lançada agora no final de 2024. Muita gente ainda não conhece, nunca ouviu falar dessa política nacional. É uma nova política que justamente vem nesse sentido de quem cuida de quem cuida. E já que as pessoas estão envelhecendo, como é que a gente vai lidar com isso enquanto instituição, enquanto governo, enquanto planejamento do futuro do desenvolvimento do nosso estado, do nosso território? Políticas como educação, previdência, assistência, saúde, promoção de atividades adaptadas, direito à cidade, a dinâmica migratória, que a gente fez o trabalho lá no censo de 2010, mas não temos estudos também, como o Gabriele falou, não temos estudos da perspectiva macro da economia, nem da perspectiva macro da população. Nós não temos estudos para isso. E desigualdades regionais nas instituições de longa permanência. Esses são só alguns pontos que eu coloquei aqui para a gente debater, meu tempo acabou, e eu acredito que dialoga com o que já foi apresentado até aqui. Obrigada, gente. Obrigada, professora Cláudia.